Olá! Chegamos com o nosso programa Catequese e eu quero convidar você agora para rezar junto comigo para bem começarmos o nosso programa. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Seja bem-vindo a mais um programa Catequese. Hoje nós vamos começar o programa já definindo o nosso tema. Dia 8 de dezembro é dia da Imaculada Coração de Maria. Imaculada Conceição de Maria. E para bem estudarmos, nós vamos dividir esse tema em duas partes. Hoje nós vamos entender o que é o pecado original e por que Maria não teve nela a gravura do pecado original. E, na segunda etapa, nós vamos entender o grande papel de São José, nesse caminho que Maria percorreu ao carregar no seu ventre o Filho de Deus, o próprio Deus, o seu Salvador, o nosso Salvador e o Salvador de toda a humanidade. Então vamos entender. 8 de dezembro celebra-se o dia da Imaculada Conceição de Maria. Imaculada Conceição de Maria é um dogma da Igreja Católica, é um dogma da nossa Igreja, é um dogma de fé. A Igreja diz e atesta que sim, que Maria nasceu sem a mácula do pecado original. Ela não tinha marca, ela não herdou de Adão e Eva, os nossos primeiros pais, a marca do pecado original. Mas vamos entender primeiro o que é esse pecado original. O que é o pecado original? Que muitas pessoas relacionam o pecado original com o sexo, o ato sexual. E não é, isso está errado. Ensinou-se, passou-se em uma cultura, alguns lugares acreditam nisso e algumas pessoas aprenderam isso e aprenderam errado. Então vamos entender o que é o pecado original. Deus criou Adão e Eva em perfeita harmonia. Eles eram bons como Deus é bom. Eles eram dotados de dons. Mas, como nós dizemos no programa passado, que quando Lúcifer caiu com a sua legião de anjos, teve que assistir de camarote a criação de Adão e Eva. Então, vendo eles no Jardim do Éden, ele não se conteve, ele precisava destruir a obra-prima de Deus. E foi assim que ele fez. E Eva foi tentada a comer o fruto, a maçã, a árvore do meio do Jardim do Éden. O que isso significa? Significa que eles pecaram por desobediência a Deus. Deus disse, olha, eu sou o seu Senhor, devem obediência a mim, mas também eu vos amo. Então, de tudo que existe aqui, é tudo para vocês dois. E diz também na palavra, em Gênesis, que Adão e Eva se conheceram, coabitaram. Então, quer dizer que Deus fez o homem e a mulher para que sim, coabitassem, tivessem relações sexuais. Foi obra de Deus. O sexo é obra de Deus. Criação de Deus. Está nos planos de Deus. Então, Adão e Eva já se conheciam, coabitaram, porém ela comeu o fruto da maçã, o fruto daquela árvore. Foi instigada e ali nasceu o pecado original. O fruto da maçã nada mais era do que um fruto próprio, uma fruta. Mas ao comer, ela pecou por desobedecer a Deus. E foi muito enganada, porque Satanás disse para ela, olha, este fruto dessa árvore é como se ele desenhasse para ela uma árvore mágica que a fizesse dos dois como que deuses também. Coma dessa árvore que vocês conhecerão a verdade. E foi o que aconteceu. Então o pecado original é o pecado da desobediência a Deus e o pecado do conhecimento. A partir dali conheceram o mal, provaram do pecado e foram expulsos do paraíso. Então, todos os que nasceram a partir deles, e não existe ninguém fora deles, da linhagem deles, são os nossos primeiros pais. Todos nós herdamos
o pecado original. Este pecado que traz em nós a tendência ao mal. Nós não fomos criados por Deus para que fôssemos maus, para que tivéssemos tendências ao pecado. Não, Deus nos criou para sermos livres e sermos seus filhos. Mas aquele dia, lá naquela desobediência de Eva, que levou para Adão também a desobediência, eles provaram da árvore do conhecimento. E ali o pecado se instalou e traz para nós até hoje, na nossa geração, na nossa linhagem. Então Nossa Senhora não tem, com a afirmação da Igreja Católica, Nossa Senhora não tem essa mácula, essa marca do pecado original. Como pode um Deus que precisava enviar o seu Filho para nascer, para salvar a humanidade, como pode Jesus, podendo escolher uma mãe, que ele foi o único que pôde escolher a mãe. Todos nós nascemos da mãe que Deus nos deu. Nascemos e aprendemos a conhecer a nossa mãe. Jesus pôde escolher a sua mãe. E podendo escolher a sua mãe, te pergunto, ele escolheria uma escrava do pecado? Ele escolheria uma mulher fútil? Escolheria uma mulher cheia de tendências? Não, ele escolheu, e escolheu muito bem, escolheu uma mulher santa, já desde a sua concepção. E não é que por ela ser santa, por ela ser imaculada, sem o registro, a marca daquele pecado original, que Jesus pôde ser o Salvador. É ao contrário. Jesus com seu senhorio, Jesus sendo Deus, ele colocando no madeiro da cruz o seu corpo, derramando o seu sangue ali ele compra para o nascimento da sua mãe a imácula. Ela nasceu sem mácula por conta de Jesus ser entregue à cruz. É ao contrário. Por Jesus ser quem é, Nossa Senhora Maria, tão jovenzinha, na sua concepção, veio sem a marca. E percebendo Deus que toda a sua criação estava em declínio ao pecado, se perdendo, condenado até mesmo ao inferno, tantos dos seus filhos, então misericordiosamente ele diz que enviaria uma mulher. Enviaria uma mulher para que todo o plano de salvação fosse traçado. Então Nossa Senhora é imácula, a sua concepção ela rompeu na sua concepção, ela não herdou o pecado original. Porque se ela tivesse herdado o pecado original, seria de verdade, sob o poder de Satanás, o fato de dizer, não, Jesus, você não pode nascer dela, porque ela pertence a mim. Então é a partir de Jesus Cristo que Nossa Senhora ganha de Deus o rompimento com o pecado original, para que assim ela pura, totalmente pura, Jesus pudesse ser concebido e também estar puro, e também ser puro e não ter contato carne, nem mesmo de sua mãe impura. Por isso que Nossa Senhora não teve o pecado original, porque Jesus comprou na cruz. Ao passo que iria se entregar, a sua mãe seria uma mulher virgem, pura, sem a marca do pecado original. São Leão Magno, o Papa do século V e doutor da Igreja, afirma: o antigo inimigo, em seu orgulho, reivindica com certa razão o seu direito à tirania sobre os homens e oprimia com poder não usurpado aqueles que havia seduzido, fazendo-os passar voluntariamente da obediência aos mandamentos de Deus para a submissão original sobre a sua vontade. Era, portanto, justo que só perdesse o seu domínio original sobre a humanidade, sendo vencido no próprio terreno onde vencera. Então Deus sabia que Jesus Cristo só poderia vir ao mundo
salvar a humanidade se todo esse ambiente, se neste ambiente acontecesse novamente o que aconteceu quando o demônio venceu Eva e Adão. Então, para a igreja, para Deus, foi criado uma nova Eva e um novo Adão. Por isso que a partir de Jesus Cristo nós fomos redimidos e para nós existe a esperança da vida eterna, do céu. Porque Maria se fez a nova Eva. Quando o anjo se coloca diante de Maria e a saúda, ave cheia de graça, ele não disse, ave, você é meia com graça. Ave cheia de graça. Como poderia ele saudar uma mulher se essa mulher fosse uma mulher comum, como Maria era uma mulher comum, uma jovenzinha comum da sua cidade, se ela tivesse nela a marca do pecado original que levaria para as tendências ao mal, para a tendência ao pecado, para a tendência às suas próprias vontades, aos seus sonhos, enfim. Como o anjo saudaria uma mulher se estivesse com essa marca original? Quando o anjo chega e diz ave, oposto de Eva, perceba, ave, oposto de Eva, uma palavra oposta a outra, ele diz ave, já quer dizer que Maria, tu és o oposto de Eva. És mulher, está no Antigo Testamento como aquela que viria para Deus vir após, mas você não é igual a Eva. Deus criou Eva e te criou também, mas você é diferente, você é o oposto. Por isso, ave e não Eva. Então, Maria é a nova Eva, a Eva preparada por Deus, aquela que Deus colocou uma barreira entre ela e o pecado original, da hereditariedade, de todo o passado dos nossos primeiros pais. E quando ela recebe essa saudação, tu és cheia de graça, para a igreja, amados, para nós, precisa estar testado e aprovado que ela ficou cheia mesmo do Espírito Santo, pois ela era cheia de graça. Somente uma mulher que não tinha contato com o pecado original poderia ouvir essa saudação de um anjo de Deus. Somente alguém sem o pecado original poderia ouvir essa saudação, cheia de graça. E quando o anjo a saudou, cheia de graça, ela já se colocou de prontidão, porque ficou tomada do Espírito Santo. Somente pura e totalmente pura, ela conseguiria se entregar aos planos de Deus. Somente assim, na pureza do corpo e na pureza da alma. A sua alma não tinha o registro dos teus primeiros pais, dos nossos primeiros pais. E assim ela pôde, sim, dizer, aqui está a escrava do Senhor. E fez-se escrava daquele momento em diante até o fim de sua vida. Totalmente escrava, entregues nas mãos do seu Senhor e Salvador. Então, dia 8 de dezembro, nós comemoramos sim, dia da Imaculada Conceição, porque nós acreditamos que somente um vaso puro, límpido, sem máculas, sem riscos, sem registros, poderia levar consigo algo tão precioso para salvar a humanidade toda, para redimir todos. Isso aconteceu, deu-se início, quando em 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX declarou como dogma de fé a doutrina que ensinava ter sido a Mãe de Deus concebida sem mancha por especial privilégio divino. Por especial privilégio divino. Na bula Ineffabilis Deus, o Papa diz, vamos ouvir o que o Papa diz quando declara a Imaculada Conceição de Maria. Nós declaramos, decretamos e definimos que a doutrina segundo a qual, por uma graça e um especial privilégio de Deus Todo-Poderoso e em virtude dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original, no primeiro instante de sua concepção.
foi revelada por Deus e deve, por conseguinte, ser crida firmemente e constantemente por todos os fiéis. É isso que a Igreja nos pede desde 1854, que creiamos firmemente que Nossa Senhora foi desenhada por Deus para ser a nova Eva. E por mérito da paixão de Jesus Cristo, não pelo seu próprio mérito, mas pelo mérito da paixão de Jesus Cristo, por uma bondade infinita de Deus, ela foi gerada e com uma barreira entre o pecado original. E assim está, concebida sem pecado original. Que creiamos firmemente, meus amados, que Nossa Senhora é sim a Mãe do Salvador, que por ela passou a grande graça do Salvador, que no seu ventre ela gerou, porque ela dividiu carne da sua carne, sangue do seu sangue com Jesus Cristo. Ele foi formado a partir do Espírito Santo, mas foi a partir do corpo dela, do sangue dela, dos sentimentos dela, que ele sobreviveu, que foi gerado, que foi gestado, que nasceu, que aprendeu a andar. Foi a partir de tudo dela. Então que possamos comemorar em 8 de dezembro com grande alegria o Imaculado Coração de Maria e a sua Imaculada Conceição. Vamos comemorar. E agora eu te convido para a gente ir para um rápido intervalo e a gente já retorna para terminarmos este nosso assunto de hoje, a nossa catequese. Já volto. O papel de quem vive é saber escolher o que há de melhor para bem melhor viver. O colorido do mundo inteiro no seu papel eu quero ver. Verde, amarelo, azul, cor de anil, da cor do Brasil. Gráfica Liberal, liberando o visual. Para dar continuidade nessa nossa linha de estudo sobre a Imaculada Conceição de Maria, vamos ouvir, vamos entender o que disseram alguns dos santos da Igreja de anos atrás. Por exemplo, Santo Anselmo, que faleceu em 1109. Ele foi um bispo e doutor da Igreja e grande defensor da Imaculada Conceição de Maria. Ele fazia sempre a seguinte pergunta: Deus, que pôde conceder a Eva a graça de vir ao mundo imaculada, não teria podido concedê-la também a Maria? Então, se Deus fez Eva, criou Eva imaculada, não poderia também criar Maria imaculada? Claro que sim, essa resposta nos acalenta o coração. Saber quão grandioso é o nosso Deus e saber que Ele poderia sim, nos seus planos, preservar Maria de todo o pecado. E continua, e Santo Anselmo continua nos dizendo: a Virgem, a quem Deus resolveu dar o seu único filho, tinha de brilhar numa natureza que ofuscasse a de todos os anjos e a de todos os homens, e fosse a maior, inigualável, abaixo de Deus. É importante também notar que Santo Afonso de Ligório afirma que o espírito mal buscou sim, sem dúvida, infeccionar a alma puríssima de Maria, da Virgem, como infeccionado havia já com o seu veneno a todo o gênero humano. Mas louvado seja Deus, o Senhor a preveniu com toda a graça, que ficou livre de toda a mancha do pecado, e dessa maneira pôde a Senhora abater e confundir a soberba do inimigo. Nenhum de nós pode escolher a sua mãe, como eu já disse no início, mas Jesus pôde. E assim, podendo escolher a sua mãe, podendo escolher de quem partiria o plano de salvação, Ele escolheu gerar, ser gerado a partir de uma mulher pura, virgem e imaculada. Que possamos trazer essa verdade para nós hoje. E eu convido a você para que possamos agora
fazer um minuto de oração e interiorizarmos mesmo essa verdade em nosso coração. Interiorizarmos tudo aquilo que estes santos da igreja viveram há muitos anos atrás, mas que para nós hoje é uma realidade. Nós precisamos acreditar que Maria era, sim, pura, virgem e perfeita para ser a mãe do nosso Salvador. Porque Deus não poderia escolher errado e Ele não escolheu errado. Então vamos trazer para nós, para a nossa realidade, tantas e tantas vezes que nós, por motivos fúteis, por outras pessoas, passamos até mesmo a desconfiar de Maria. Desconfiar de que não era merecedora de tal saudação do anjo. Mas muitas vezes acreditamos que nós somos cheios do Espírito Santo. Como poderia a mãe do Senhor ser cheia do Espírito Santo, mas ter menos Espírito Santo que nós? Como podemos? Esse foi o plano de salvação. Vamos interiorizar isso. Vamos pedir para que Nossa Senhora, a nossa mãe, possa nos ajudar com o auxílio do Espírito Santo, que nós sejamos convencidos, se ainda não somos, de que Nossa Senhora era imaculada, era virgem, era a mãe perfeita para o nosso Salvador. Foi aquela escrava perfeita. O melhor exemplo de servidão ao Senhor vem de Maria. Que possamos nós também nos colocar nesse dinamismo de olhar para ela e desejar para nós. Desejar para nós a pureza do coração que pertencia a ela. Desejar para nós a pureza da alma. Desejar para nós a busca incessante de buscar as coisas do alto, como ela buscou. Com muito carinho, quero agradecer aos patrocinadores do nosso programa e convidar você a, quem sabe, nos ajudar a levar essa obra em diante. Fique com Deus. Até semana que vem para o nosso próximo programa Catequese. Vamos juntos aprendendo de Deus, com Deus e sempre por Deus. Vamos lá? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa descer sobre nossas casas, nossas famílias. Que Nossa Senhora, Virgem Imaculada e Mãe, possa estar conosco sempre e em todo lugar, nos guiando e defendendo. E que assim as bênçãos de Deus desçam sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fico aqui te esperando para o próximo catequese. Vamos fazer juntos.